Fala pessoal, tudo bem? Estou aqui com vocês de novo, né? Thiago Baeta, nem preciso ficar me apresentando muito, mas sou Thiago Baeta, estou aqui para falar com vocês em nosso Clube do Livro, nosso último e não último livro, porque teremos um outro livro também para tratar, Fé Inabalável do Apóstolo Rina, mas eu vou trazer esse livro para vocês do Fábio Coelho, Princípios para a Batalha Espiritual, publicado em 2020 pela editora Dizenscope. Bom, esse livro é um livro que eu acredito que para a maioria das pessoas foi um destravar, muitos questionamentos, não é verdade? Muitos pensamentos. Será que eu aprendi tudo errado? Será que o que falam de batalha espiritual não está certo? E não é esse o foco da leitura deste livro, neste Clube do Livro. O nosso foco é falar de princípios. E todo princípio vai abalar a nossa experiência. Porque quando nós somos movidos apenas pela experiência, nós nos esquecemos do princípio para sermos movidos na experiência. E o que nos traz autoridade? É a experiência, de fato, mas também são os princípios. Então, é nesse livro que nós vamos encontrar o princípio para a batalha espiritual. Nós falamos sobre cura interior, nós falamos sobre o manual bíblico de libertação, falamos em coisas sobrenaturais com o livro do Randy Clark também, e agora chegou o momento de nós falarmos algo meio mais sério, mais centrado, para que nós possamos compreender quais são os princípios que Deus utiliza na batalha espiritual. Não que Deus precisa de princípios, porque Deus ele é justo, não é verdade? Não é que ele precisa. Quem precisa de princípios somos nós. Amém? Então eu quero tratar com vocês sobre os princípios da batalha espiritual, para você conseguir avançar aí na sua guerra diária, na sua guerra ministerial, na sua guerra social. A doutora Neuza Tioca, no livro Deus Quer Sua Cidade, ela fala algo muito interessante, que nós temos 3 níveis de guerra. O nível o nível pessoal, o nível social e o nível familiar. Não é? Então nós temos aqui que compreender onde que nós estamos travando uma guerra. A partir do momento que você aceitou Jesus Cristo como Salvador, foi batizado nas águas, se membrou numa igreja, você faz parte de um exército. Não apenas parte de uma igreja, parte de um corpo, você faz parte de um grande exército. E este exército tem se levantado na terra com uma grande autoridade em nome de Jesus. Amém? Então, eu tenho certeza que o Senhor vai falar muito forte ao teu coração através desta aula, mas também através da leitura desse livro. Bom, vamos ler aqui na página 18. O livro tem 12 capítulos e eu quero ler com vocês aqui na página 18, que é bem na introdução. Ele vai falar o seguinte no segundo parágrafo. Sabemos porque consta na Bíblia que Deus criou os céus e a terra, colocando o homem com a missão de zelar por ela e dominá-la. Contudo, porque o homem se submeteu à voz da serpente, pecando contra Deus e desobedecendo à instrução divina com relação à árvore do conhecimento do bem e do mal, a criação foi condenada à morte, e a terra que estava sujeita à sua autoridade se tornou maldita por isso. A iniquidade do primeiro homem desordenou totalmente a criação e sujeitou ao cativeiro da corrupção toda a terra, levando a humanidade a mergulhar totalmente na prática da maldade. Aqui, bem na introdução, nós vamos ver o que é a guerra espiritual. A guerra espiritual é entre as hostes espirituais da maldade, que está lá em Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10 até o 12, que a nossa luta não é contra a carne nem sangue, mas sim contra os principados e potestades, contra as hostes espirituais da maldade, não é? Essa é a nossa guerra. E também na humanidade. Satanás, ele não quer governar os céus, nem tem como. Ele tentou ser igual a Deus, mas ele caiu, porque ele não pôde ser igual a Deus. O princípio da batalha espiritual é a nossa submissão a Deus e às autoridades. Não é fácil se submeter a uma autoridade. Não é fácil você querer fazer algo e a autoridade barrar esse algo. Não é? Então Satanás ele não gosta de ser barrado. E o que é autoridade? Barrar as estratégias malignas de Satanás contra a criação de Deus. Não apenas contra a criação, mas contra a criatura de Deus. Não é que somos nós, seres humanos. Então aqui ele vai falar, sabemos porque consta na Bíblia que Deus criou os céus e a terra, colocando o homem com a missão de zelar por ela e dominá-la.
Contudo, porque o homem se submeteu à voz da serpente, pecando contra Deus, e desobedecendo a instrução divina com relação à árvore do conhecimento do bem e do mal, a criação foi condenada à morte. Então a criação, ela entrou numa condenação por causa do pecado. E uma coisa extraordinária que eu tenho aprendido, lendo Hebreus, principalmente Hebreus capítulo 9, que Jesus, o foco de Jesus, não foi a humanidade, não foi destruir a humanidade. O foco de Satanás foi, através do pecado, destruir a humanidade. Mas o foco de Jesus é destruir o pecado que está na humanidade. Nós vamos ver em Hebreus que Jesus, ele destruiu o pecado. E na volta dele, ele vai salvar aqueles que não vivem no pecado. Não vou falar que a gente não peca, nós pecamos. Mas nós não devemos ter a prática do pecado, a vivência no pecado. Paulo fala em uma das suas cartas, vocês se aperfeiçoaram, no espírito e agora vocês estão se aperfeiçoando na carne, ou seja, no pecado, na prática do pecado, e é aí que está a batalha espiritual também. É uma guerra. Billy Graham disse que nós temos 3 grandes inimigos: o mundo, o diabo e a carne. O mundo, o diabo e a carne. E nós temos que ter princípios espirituais para vencermos isso. Tem um filme que eu até postei no grupo do Telegram para vocês assistirem, que tem a ver inclusive com esse livro que fala muito sobre princípios. O Último Soldado, Em inglês, Os Últimos Soldados, em português, O Último Soldado, O Último Soldado, que está na Netflix. É muito importante nós assistirmos esse filme para nós entendermos princípios. Não vou dar spoiler do filme, porque tem gente que não assistiu. Mas se você assistir, você vai ver o que tem a ver com o livro. Porque nós precisamos de ter princípios. Princípio de honra, princípio de submissão. Sermos fiéis, a fidelidade faz parte da batalha. Eu estou numa batalha, gente, nós não podemos ser soldados soltos. Todo soldado é fiel ao reino qual ele está guerreando a favor e ele é fiel ao comandante, ele é fiel ao rei do reino. O soldado só vai para a guerra por causa da fidelidade. E é isso que Satanás tem roubado do povo de Deus. A nossa fidelidade a Deus. Se eu sou fiel a Deus, eu vou ser fiel ao próximo também. Então eu tenho que ter fidelidade. Eu tenho que ter... Deus é fidedigno. Um dos atributos de Deus é que ele é fidedigno. Ele é digno de toda a confiança. Ele é confiável. O ser humano não é. Nós vamos ver lá nos profetas, Ezequiel, Jeremias, nós vamos ver em Jonas, nós vamos ver até mesmo com Moisés, até mesmo com Jesus, falando sobre isso. Paulo também vai ressaltar sobre isso, que o ser humano é difícil de ser fiel a Deus, mas nós devemos constantemente buscar este lugar de sermos fiéis a Deus. Um bom soldado, ele é fiel. E é isso que o filme vai falar, e é isso que tem a ver com o livro. Princípio. O nosso princípio para vencermos a batalha espiritual é a nossa fidelidade a Deus. Amém? Então ele vai continuar a falar aqui. Então, como podemos observar na narrativa bíblica, o próprio Cristo, a palavra pré-encarnada, se apresenta a Adão no Éden como a resposta de redenção de todas as coisas, se revelando como descendente da mulher, que iria esmagar a cabeça da serpente, encerrando a sua influência sobre a humanidade e criação. Sim, era o próprio Filho que se relacionava com Adão no Éden, e ele se apresenta após a queda do homem, profetizando sobre si mesmo para Satanás. Isto é fantástico, está em Gênesis 3,15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a sua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. O que ele está falando aqui é do diálogo que Jesus teve com Satanás, com a serpente no Éden. Como assim Jesus? Lá em João capítulo 1, nós vamos ver que o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. Então, o próprio Jesus, a palavra encarnada, o Cristo encarnado, dialogou com a serpente, que ali estava sendo representada por Satanás. Então Jesus disse que iria ferir a cabeça de Satanás. Jesus, e ele foi fiel. E ele o fez na cruz do Calvário. Amém? Então, Cristo, o enviado do Pai, é o último Adão. Está em 1 Coríntios 15, 45. Que por meio da sua obra sacrificial, e aqui o autor vai falar sobre o processo de Cristo, o processo messiânico.
esvaziamento, encarnação, humilhação, morte e ressurreição. 5 processos messiânicos que Jesus passou: esvaziamento, encarnação, humilhação, morte e ressurreição. E se tornou o redentor da humanidade e de toda a criação. Por esse motivo, ao vê-lo no Jordão, João Batista, o batizador, profetizou dizendo que ele era o Cordeiro de Deus que iria destruir o poder do pecado sobre o mundo, cosmo, toda a criação visível. A obra de Jesus é o remédio para a maldição do pecado, o meio de Deus para a restauração de todas as coisas. Aqui eu quero ler com vocês Hebreus, capítulo 9. Quero ler com vocês Hebreus, capítulo 9, que diz o seguinte, Hebreus capítulo 9, do 22 ao 28. De fato, segundo a lei, que quase todas as coisas são purificadas com o sangue, e sem derramamento de sangue não há perdão. Portanto, era necessário que as cópias das coisas que estão nos céus fossem purificadas com esses sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios superiores. Pois Cristo não entrou em um santuário feito por homens, uma simples representação do verdadeiro. Ele entrou nos céus para agora se apresentar diante de Deus em nosso favor. Não, porém, para se oferecer repetidas vezes a semelhança do sumo sacerdote que entra no Santo dos Santos todos os anos, e com sangue alheio. Se assim fosse, Cristo precisaria sofrer muitas vezes desde o começo do mundo, mas agora ele apareceu uma vez por todas no fim dos tempos para aniquilar o pecado mediante o sacrifício de si mesmo. Da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma só vez e depois disso enfrentar o juízo, assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez para tirar os pecados de muitos. É o que vai complementar lá em João, que fala o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E aparecerá a segunda vez, não para tirar o pecado, mas para trazer salvação aos que o aguardam. O que isso quer dizer, irmãos? Que Jesus, ele veio à Terra, não é? Para tirar o pecado do mundo, para morrer uma única vez, para tirar o pecado. Então, o alvo de Jesus na batalha espiritual é tirar o pecado. E hoje eu entendo mais a batalha espiritual nesse sentido. É o que a doutora Neuza Tioca trabalhou muitas vezes e nos ensinou a trabalhar, a remover o pecado, a remoção do pecado. Quando eu removo o pecado da minha vida individual, da minha vida familiar e da minha vida social, eu estou removendo aonde Satanás está se alimentando. Eu estou removendo o que traz força para as trevas destruir, não é? Então, a palavra fala que ele é o Cordeiro de Deus que iria destruir o pecado sobre o mundo. E Jesus, ele fez isso, ele destruiu o pecado sobre 5 fases: esvaziamento, a encarnação, a humilhação, a morte e ressurreição. Amém? Então, isso é muito interessante. Nós compreendemos como Jesus tem nos ensinado na batalha espiritual. Cara, não é fácil você se colocar no lugar para remover o seu pecado, porque você tem que se expor. Você tem que expor a tua personalidade, você tem que expor o teu caráter, você tem que expor a sua mente, você tem que expor o seu pecado. E expor o pecado não é fácil, mas é gratificante, porque é aí que mora o poder da ressurreição de Jesus. Amém? E na página 47 ele vai falar: a criação de fato é o pano de fundo de todo o conflito cósmico entre as trevas e a humanidade. Mas não apenas isso, ela também é o motivo do conflito. A criação de fato é o pano de fundo de todo o conflito cósmico entre as trevas e a humanidade. Mas não apenas isso, ela também é o motivo. Então, o que vai motivar as trevas de caminhar contra nós? Irmãos, é muito simples. O pecado, que está dentro da sociedade. Então, o pano de fundo da guerra entre a humanidade e as trevas é o pecado. E qual é o principal princípio? Orar e vigiar. Orar e vigiar.
Satanás, ele está ao nosso redor o tempo todo, tentando nos tragar, tentando tirar aquilo que Deus nos deu, tentando tirar a sua atenção do que Deus te deu, tentando distrair a sua mente com outras coisas. Você acaba ficando distraído, você não vai viver aquilo que Deus tem para você porque você está distraído. Então você precisa focar no que Deus tem para você. Eu falo com propriedade, não abraçar tudo, porque isso também pode desviar você do seu propósito. Deus tem um propósito para você, não é? A guerra espiritual é viver para Cristo no contexto de ambiente hostil. E o que é hostil? Pecado. Ninguém quer ficar perto de uma pessoa que peca. Ninguém quer ficar perto de um pecador. Ninguém. É desagradável você ficar perto de uma pessoa que está bêbada, com bafo de pinga, ou com cheiro de maconha. É desagradável, que você sabe que a pessoa adulterou e você está lá conversando com aquela pessoa, ou que ela mentiu e não reconheceu e está ali conversando com você como se fosse a verdade plena. Isso é desagradável. Mas preste atenção, aonde Jesus se concentrava quando estava na terra? Entre os pecadores. Porque o foco dele era tirar o pecado. Ele fala, os santos, os que se sentem santos, os que acham que estão curados, esses não precisam de médico. Quem precisa de médico são os enfermos. Então eu vim para os enfermos, aqueles que têm uma enfermidade chamada pecado. E para tratar essa enfermidade, é um outro livro que eu até comentei com vocês no grupo do Telegram também, Manso e Humilde, né? Do Danny Ortland. É um livro extraordinário. Ele fala muito sobre o coração de Jesus para o pecador. Até para aquele pecador que há anos está do lado de Jesus e não reconhece que é pecador. Ele tem um livro extraordinário. E isso é muito bom, porque a guerra espiritual é viver para Cristo no contexto de um ambiente hostil. Então saiba que você vai para um lugar e o princípio de você ser luz vai dissipar as trevas. O princípio de você ser sal vai trazer um sabor diferente para uma pessoa. A pessoa vai falar, aquela pessoa ali é diferente. Você não vai se quadrar como as pessoas. O grande pecado na nossa geração, da geração X, da geração Y, sei lá agora, né, tem tanta letra agora que sei lá que pode ir, tanta identidade que eu não sei nem mais o que é, né? Eu estava conversando com uma amiga minha que é socióloga, ela falou, o pessoal do campo acadêmico está usando femenomenagem. Não se usa homenagem, agora para as mulheres tem que falar essa palavra que é até difícil de falar. O pessoal vai inventando cada coisa que você nem sabe mais, né? Então, assim, a gente não sabe. Dentro dessa geração é difícil. Da geração X, da geração Y, é difícil. A gente começa e não termina. A gente é muito bom para projetar projetos e não finalizar esses projetos. A gente é muito bom, né? Eu faço parte dessa geração, eu já me encontrei neste lugar. E é aí que está o princípio de você ser o quê? Filho de Deus e reconhecer que você precisa de ajuda para avançar. O princípio de você entrar num lugar hostil e não se contaminar. A geração X e Y, gente, lugar hostil. Twitter é terra de ninguém. Twitter é uma rede onde a prostituição, a imoralidade é liberada. TikTok, Instagram, comunidades em Facebook, tudo isso são coisas que vão contra os nossos princípios e que o Fábio Coelho vai falar aqui no livro dele sobre a contaminação da terra, que está a imoralidade sexual, a idolatria. Contamina. E nós precisamos pedir para o Senhor tirar a contaminação dos nossos corações. Amém? Então, quando nós estamos dentro de um lugar hostil, nós devemos ter um posicionamento, nós devemos ter uma mentalidade, nós devemos ter um coração e nós devemos ter uma identidade. Amém? Alguns crentes em Jesus reclamam da sua jornada de conflitos e lutas, seja de origem externa ou interna, na qual o seu estilo de vida constantemente sofre todo tipo de resistência. Se você é uma dessas pessoas, eu tenho uma boa notícia para lhe dar. Você provavelmente está no lugar certo.
Se você vive uma vida tranquila, sem nenhum tipo de resistência ou aflição nesta era, possivelmente você não está apresentando frutos de uma verdadeira testemunha de Jesus Cristo. 2 Timóteo 3,12. É possível que você ainda não tenha morrido para si mesmo, a fim de viver a vida de Cristo. Certamente, esta é uma boa hora para você rever o tipo de conduta que tem apresentado e se converter ao caminho proposto pelo nosso Mestre. A palavra testemunha, Atos 1,8, em sua raiz grega, martus, que aponta para a palavra mártir, o martírio, sob uma perspectiva apostólica, não é apenas o desejo de morrer por causa do Evangelho, mas sim de perder o desejo de viver para si mesmo. Isso nos leva a afirmar, sem medo de errar, que os conflitos e as tribulações sempre fizeram e sempre farão parte da vida normal de um cristão cheio do Espírito Santo, até a consumação dos séculos, a saber, o estabelecimento do reino messiânico sobre a terra. E aqui é muito interessante, porque as pessoas elas reclamam das lutas na jornada, reclamam da aflição. O que Jesus disse? No mundo vocês terão aflição. A pessoa está passando por aflição, ao invés dela ir para Jesus, ela vai querer ir para algum outro lugar que não é Jesus. Ou para pornografia, para bebida, para o adultério, para a fornicação, para a imoralidade. Ela vai querer encontrar lugares de refúgio para um consolo. Um lugar que irá aceitá-la, porque ela está enferma. Irmãos, o único lugar que nos aceita é a cruz. E o Fábio Coelho vai falar sobre isso aqui. A batalha de você negar a si mesmo, de você negar a sua dor, né? Não de negar e falar, olha, nós temos que aceitar que nós pecamos, certo? Pequei, errei, estou com dor, mas eu tenho que negar o prazer que me gera essa dor. E o prazer pode ser um pecado, é isso que eu estou falando. Não é? Negar a si mesmo é isso, negar aquilo que me traz prazer pecaminoso. Toma a sua cruz e segue-me. É isso que Jesus vai falar. Uma vez eu estava conversando com uma pessoa e ela virou e falou assim para mim, agora você não está mais em X lugar e você pode pecar. Falei, como assim? Eu não estar em X lugar não significa que eu, certo? Tenho que me dar abertura para pecar. Vocês estão entendendo? Eu não estar numa igreja, que era onde eu estava, não que eu me desviei, amém? Eu estava numa igreja e fui para outra, mas nesse meio termo, aí eu fiquei meio que desigrejado. Isso é totalmente errado, viu, irmãos? Mas aí eu me posicionei, isso faz um tempo já, a pessoa virou e falou para mim. Como assim? Você não está mais crente, você não está mais na igreja. O fato de eu não estar temporariamente, que é errado, porque Hebreus fala que nós devemos congregar, num lugar, não vai me abrir espaço para pecar. Eu falei para a pessoa, o fato de eu não pecar não é uma instituição. O fato de eu não pecar é o meu amor a Cristo. Aí a pessoa virou e falou assim para mim, você tem um corpo fechado. É nítido. Aí ela acho que ela já não estava mais em si, né? A gente não consegue te acessar. Ela falou desse jeito. A gente não consegue te acessar. A gente não consegue sentir você. Eu falei, eu sou de Deus. E não estou falando isso por orgulho ou por soberba. Eu sou de Deus, você é filho de Deus também. E eu me via muito naquela questão de Ló, lá em Sodoma e Gomorra, quando chamaram, né, os homens chamaram os anjos, coloque esses aqui para fora para que venhamos ter relação com eles. Ló fala, não, vou dar as minhas filhas. Olha a mentalidade de Ló, já desconstruiu até a identidade das próprias filhas. Tipo assim, é qualquer coisa, vai lá e pega elas menos esses homens. O contexto que nós vivemos hoje é esse. Eu me senti assim, eu falei, é só eu colocar o pé para fora que o diabo vai pegar de qualquer jeito. Cara, se a gente coloca o pé para fora e quebra os princípios, Satanás vai vir contra a nossa mente, contra o nosso coração, contra os nossos recursos, contra a nossa vida. Aonde há quebras de princípios, Deus não se estabelece. Então nós precisamos voltar humildemente ao Senhor.
como diz lá a palavra de Deus, volte-se humildemente ao Senhor teu Deus, não é? Então, nós temos que nos voltar humildemente ao Senhor e reconhecer, Senhor, eu errei aqui, Senhor, eu pequei ali, eu preciso da sua ajuda, eu preciso, ó Pai, reconhecer, eu preciso me arrepender e não é o arrependimento da boca para fora, é o arrependimento verdadeiro, Senhor, eu me arrependo dos meus pecados. Eu me arrependo, Senhor, e eu preciso que o Senhor venha me ajudar. Eu preciso vencer esses pecados. É o arrependimento, amém? E nós vamos vencer isso em Cristo Jesus. E aqui na página 38, ele vai falar algo muito interessante, os fundamentos da batalha espiritual. Vamos ler juntos os fundamentos da batalha espiritual. E ele vai falar, obra da redenção. Obra da redenção é um dos fundamentos da batalha espiritual. Não é verdade? E a redenção de Jesus, o que ele fez por nós na cruz do Calvário, levou a nossa culpa, levou nossos pecados, levou a nossa iniquidade. Deus não tem adversários, a batalha espiritual é uma realidade. Deus ele não tem adversários humanos, a luta de Deus não é contra a humanidade, a luta de Deus é contra Satanás e o pecado. Então, o adversário de Deus não é o ser humano. O que acontece é que às vezes na batalha espiritual a gente quer falar que a pessoa é o demônio. Não, não é. É o que está na pessoa, no sentido, o pecado que está fortalecendo a Satanás na pessoa, o pecado é o combustível de Satanás na pessoa. Que Deus está guerreando para salvar a pessoa. Então Deus não vai contra a pessoa. É isso que eu gostaria que vocês entendessem. Um exemplo, Nabucodonosor, o que Deus fez? Jogou ele no mato. Porque ele era orgulhoso, não quis reconhecer a Deus, então Deus precisava tratar com ele. Jogou ele lá, não é? E para ele ser tratado, voltando para o palácio, ele reconheceu, existe um Deus, esse Deus é real. Existe um Deus, ele é real. É o Deus de Israel. E aí ele ficou manso, ele ficou humilde, se submeteu ao que Deus estava querendo fazer ali. O que eu quero dizer, às vezes Deus precisa nos levar a certos lugares de aflição e de dor, não porque ele é ruim ou porque ele é carrasco, mas porque ele quer tirar o pecado de dentro de nós. Irmãos, e Deus tira. Deus, para tirar o pecado, ele te tira tudo, igual ele fez com Jó. E qual era o pecado de Jó? Orgulho. Deus tirou tudo para tratar o único pecado. O Jó se sentia a última bolacha do pacote. E Deus precisava tratar o orgulho do coração de Jó. E aí, um outro princípio que ele fala, a fonte do conflito. Qual que é a fonte, as fortalezas do conflito? A hostilidade sofrida nesta batalha é proveniente de duas fontes distintas, a interna e a externa. A primeira diz respeito à nossa carne, que é a interna, que milita contra o espírito, Gálatas 5,17, e as fortalezas mentais que se levantam contra o conhecimento de Deus. A nossa mente é um campo de batalha terrível. É uma fortaleza interna, é uma guerra interna. Então Satanás ele vai potencializar essa sua guerra na sua mente, no seu coração, no teu espírito, na tua alma. O corpo sente a mente, o meu corpo sente a minha mente. Então, o que eu faço no meu campo mental vai refletir no campo espiritual, vai refletir no campo emocional. Então eu tenho que trabalhar o meu coração e a minha mente, são campos internos que militam contra o pecado, que guerreiam contra Satanás também. Satanás não quer guerrear contra uma grande instituição apenas, Satanás quer guerrear contra os filhos de Deus. Satanás quer guerrear contra a vontade soberana de Deus na sua vida e na minha vida. Amém? Então, tem também os conflitos externos, que é o sistema do mundo. 1 Coríntios 2,12, e ainda Satanás com a sua horda de seguidores que operam a partir das regiões celestiais. É fundamental entendermos que a inimizade interna é tão nociva quanto a externa e que a negligência no entendimento de como lutamos nessa batalha de forma bíblica e responsável pode produzir resultados desastrosos na vida de qualquer santo redimido e no seio da comunidade dos santos. Também vale ressaltar que toda resistência a qualquer fonte de conflito precisa ser baseada na obra de Cristo e não na força
ou na experiência humana. Então, o que vai me ajudar a vencer o meu pecado interno, o meu conflito, é a obra de Cristo. É o que Jesus fez por mim na cruz. Olha o que a palavra fala: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, não é o Tiago, não é o Instituto Neusitioca, não são ministérios de libertação que tira pecado. Nós ali ajudamos os irmãos a entenderem o nível de pecado e a raiz do pecado, renunciar, quebrar, para seguirem numa nova vida. O que nos faz compreender a nossa luta interna é a obra de Cristo. Veja Jesus com Maria Madalena, qual expulsou 7 demônios. Veja Jesus com a mulher samaritana, que tinha 5 casamentos. Imagina a emoção daquela mulher, ela estava toda quebrada. O lado emocional dela. Ela queria sanar o vazio dela. E às vezes nós vamos atrás de coisas criadas para sanar um vazio. Comer demais, demasiadamente, mentir, pornografia, cara, até, me perdoem falar, assim, tipo, até ficar fissurado em igreja, no sentido, tem que ir, e você não vai para cultuar, você vai porque você precisa ir, porque sabe que algo dentro de você, um mecanismo em você, é viciado naquilo, na estrutura, e não em Jesus. O trabalho também pode ser um campo de refúgio, trabalhar, para sanar um vazio. Esporte. Até eu que sou viciado em livro. Livro também pode ser um vício, né? Café, Coca-Cola, cigarro. Então, o ser humano, ele gosta de colocar algo para sanar um vazio. Cara, o único que pode sanar esse vazio é o Espírito Santo. A única pessoa que pode consolar um pecador a abandonar o seu pecado é o Espírito Santo. Não há ministério maior do que o ministério do Espírito. Não há ministério maior do que o ministério do Espírito. E Paulo fala, o ministério do Espírito. Do Espírito que consola. Ah, Senhor, estou com problemas. Ao invés de você ir para outras fontes, vá para o Espírito. Paulo fala, não entristeça o Espírito. Não apagueis o Espírito. Paulo fala sobre isso. Irmãos, é uma característica nossa apagar o Espírito Santo. O Espírito Santo é aquele amigo que fica do nosso lado, sem falar nada, e que só abre a boca quando você pergunta. O Espírito Santo, ele é esse tipo de amigo às vezes. Ele só está esperando você falar, Espírito Santo, eu estou passando por este problema. E aí a tua guerra interna, os teus conflitos internos, poderão ser sanados pelo Espírito da verdade, pelo Espírito do consolo, pelo Espírito de sabedoria. O Espírito Santo abre oportunidades. O Espírito Santo, ele intercede por nós. O Espírito Santo pode interceder por você diante de Deus, mas também diante dos homens, diante de líderes, diante de chefes, diante de pessoas, diante de causas. É o ministério do Espírito Santo. Amém? Então aqui, o conhecimento do Cristo. O que me fortalece na batalha não é o quanto eu conheço o meu inimigo e suas artimanhas, mas o quanto eu conheço a Cristo e a sua legislação, as leis que ele mesmo estabeleceu para reger a humanidade. Está lá em 1 Colossenses, não é difícil, 1 Colossenses, né? Colossenses capítulo 1, do 15 ao 16, não é? São as leis de Cristo. Então, um outro princípio, a guerra já foi vencida, Jesus já venceu a batalha, ele já triunfou. Cristo triunfou poderosamente sobre os poderes das trevas, sobre a maldição do pecado e sobre a escravidão da morte na cruz sangrenta. Por isso, ansiamos por sua vinda na consumação do século, quando a sua vitória se revelará de forma plena sobre a criação. Essa é a nossa bendita esperança, a manifestação definitiva da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. Então Jesus, ele é aquele que triunfou. Um dos princípios da batalha espiritual é o andar não sobre o meu triunfo, mas sobre o triunfo de
Cristo. E qual é o triunfo de Cristo? Vencer o pecado. Irmão, não é te dar carro, não é te dar casa, não é te dar dinheiro, não é te dar ministério. O triunfo de Cristo é vencer o seu pecado. O resto é consequência do seu trabalho, do seu esforço, da sua, não é, fidelidade. O resto é consequência. Então, nós precisamos compreender isso. Amém? E aqui, na página 47, né, que eu já relatei com vocês, a criação de fato é o pano de fundo de todo o conflito cósmico entre as trevas e a humanidade. De novo, nós vamos vencer essa batalha através do princípio de conhecermos a Cristo Jesus. Então, desde a terra que eu vivo, eu preciso conhecer a Jesus. E a guerra, ela é uma guerra de testemunha. Na página 53 ele vai falar: o homem foi criado para ser a testemunha da glória, justiça e santidade do Filho de Deus diante da criação. O homem foi criado para ser testemunha da glória, irmãos, e é do mundo espiritual também. O mundo espiritual é muito mais real do que o mundo físico. Quando nós pecamos, no secreto, nós achamos que é secreto, mas há uma testemunha espiritual me assistindo. Há uma nuvem de testemunha me assistindo. Hebreus capítulo 12 fala: abandonem o pecado, não é? Que vos rodeia diante de uma grande testemunha espiritual. Pai, Filho e Espírito Santo, anjos, principados, potestades, seres viventes, seres não viventes. Brincadeira. Tudo no campo espiritual é real. Então nós somos uma testemunha. Testemunha do quê? Da glória de Deus, da justiça e da santidade do Filho de Deus diante da criação. Um sacerdote do reino dos céus, estabelecido em sua criação para exercer uma função muito clara, servia ao soberano Deus diante da criação e servia a criação diante do seu Deus. Então eu sou testemunha diante da criação de Deus e diante de Deus. E Paulo fala em Romanos capítulo 1 que eles trocaram a glória de Deus pela glória humana. Eles trocaram a verdade pela mentira. E quando eu faço isso, eu estou atribuindo a Satanás uma força. Quando eu tiro a glória do Criador e começo a buscar na criação e na criatura as coisas, eu estou saindo diante do Criador, não é? Esse serviço está relacionado com a submissão do homem à missão dada por Deus. Missio Dei, que aponta para a glorificação do Pai como soberano Rei no mundo. A glorificação de Deus é o testemunho sobre quem Ele é, testemunho que se revela em toda a criação. Missio Dei. A missão dada por Deus. Eu tenho uma missão dada por Deus. Você tem uma missão dada por Deus. E nós precisamos exercer essa missão ao qual Deus nos deu. E Satanás, ele vai brigar, ele vai guerrear contra isso. Não é que ele está indo contra você. O objetivo de Satanás, entendam, não é só o ser humano. O objetivo de Satanás é com que a vontade de Deus não se estabeleça na terra. Mas ele já perdeu. Então Deus, ele vai estabelecer a vontade dele dentro da terra. Satanás, querendo ou não, Deus vai estabelecer a vontade e o governo dele dentro da terra, em nome de Jesus. Amém? E nós temos que também compreender que dentro desse conflito, dentro desses princípios, nós temos 3 níveis de céus. O primeiro céu, que é onde estão os pássaros, que é o firmamento, não é? O segundo céu, que é onde estão as hostes celestiais da maldade, que é onde a igreja luta contra essas hostes espirituais da maldade. E o terceiro céu, que é onde Deus está com toda a sua glória e com todo o seu resplendor. Quando eu entendo estes princípios de céu, eu entendo o nível da minha guerra. E ele também fala no livro sobre a importância da adoração. É importante eu adorar. Ter uma adoração ao ponto que atraia o juízo de Deus sobre os meus inimigos. Quanto mais eu adoro ao Senhor, quanto mais eu tenho uma vida de adoração, e não é uma adoração apenas cantada, mas é uma adoração como estilo de vida. O que eu penso, o que eu sinto, o que eu visto, o que eu como, tudo isso faz parte da adoração.
A forma que eu vivo na sociedade, a forma que eu me comporto diante dos homens, é uma forma também de adoração a Deus. E essa adoração, ela precisa ser feita em espírito e em verdade. Essa adoração precisa ser feita em espírito e em verdade. E Satanás, ele está no segundo céu, nível de céu, tentando impedir com essas hostes espirituais da maldade que a minha adoração suba a Deus. Então, se existe algo dentro de mim que não está de acordo com a glória e com a vontade de Deus, Satanás ele vai operar para destruir. E aí a minha adoração não vai subir a Deus. Então, nós precisamos compreender que existem níveis de adoração também. Uma adoração que muda a atmosfera de onde eu estou, da terra. Uma adoração que cura pessoas, cura enfermos, liberta. É uma adoração que está aqui. Deus está movendo aqui. Existe uma adoração de guerra, que vai se concentrar no segundo céu, e uma adoração de glória, que vai se concentrar em adorar a pessoa de Deus. E não é uma adoração, de novo, apenas de cantar, de tocar, mas é uma adoração de se viver. O que eu penso é uma adoração a Deus. O que eu sinto é uma adoração a Deus. O que eu vejo na internet é uma adoração a Deus. O que eu escuto de música, de qualquer outra coisa, filme, é uma adoração ou a Deus. Se não for a Deus, vai ser outro Deus. A doutora Neuza costuma dizer, se Deus não recebe a adoração, algum outro ser vai receber. Então, nós precisamos colocar esses princípios dentro de nós, entender o campo de batalha que estamos enfrentando. Será que é uma batalha interna ou é uma batalha externa? A minha batalha interna, ela se encontra no campo da minha emoção, no campo da minha fé, no campo da minha mente, no campo dos meus sentimentos. A minha guerra se encontra no campo da enfermidade também, que pode ser uma coisa interna. A minha guerra da parte externa está sendo travada no meu trabalho, no meu ministério, na minha rua, na minha casa. Quais são os níveis de guerra internas e externas que eu travo? É aí onde eu preciso compreender onde Deus está sendo exaltado, aonde eu estou levando o poder e a soberania de Deus, aonde eu estou levando o governo de Deus, aonde eu estou levando a visão do reino de Deus. Amém, irmãos? Espero que vocês tenham compreendido. Em nome de Jesus, eu vou querer orar por você também, para que Deus venha te trazer força, para que você possa vencer essas guerras. Guerras talvez que você esteja passando que vieram lá de trás, que você não teve tempo de parar e olhar para trás. É muito importante que os soldados dêem uma olhada para trás. Porque o nosso inimigo, o nosso adversário, ele é sorrateiro, ele é sutil. Talvez você esteja preso só na frente e se esqueceu de algum erro para trás. Houve uma brecha. E a palavra fala, o nosso adversário ele anda ao nosso derredor, rugindo como leão, buscando a quem possa tragar. Então vigie nisso. Olhe para trás, veja pontos da sua vida que você precisa consertar com pessoas, com situações. Veja dívidas. Veja o que você precisa consertar para que o Senhor possa, no tempo certo, em nome de Jesus Cristo, abençoar você e que você possa seguir em paz em nome de Jesus. Amém? Espero que você entenda. Vamos orar agora, em nome de Jesus. Vamos pedir para que o Senhor venha nos levar para um lugar de arrependimento. Amém? Interessante nessa oração, que na verdade eu vou pedir para você fazer algo. Vou pedir para você anotar 3 níveis de pecado que você vai pedir para o Senhor trazer à sua memória e você vai atrás também, porque isso pode estar te impedindo de viver alguma coisa que Deus tem para você. Pecado geracional da 4ª geração. Suponhamos que você é a 4ª geração. Tem a sua bisavó, o seu avô, a sua mãe e você. Então você vai procurar os pecados geracionais e você vai ler Neemias capítulo 9, onde Neemias pede perdão pelos pecados da família dele. Então você vai ler, amém? Neemias capítulo 9 e você vai anotar, você vai pesquisar, você vai perguntar. Não é? Quais foram os erros? Teve adultério, teve prostituição,
se teve fornicação, se teve idolatria, se teve feitiçaria, o que teve na sua família que impede você de viver a plenitude de Deus. Então, vamos lá. Da sua quarta geração, não é? Da primeira geração, que é a sua bisavó e seu bisavô, os seus avós, os seus pais e você. Quando você fizer isso, você vai anotar e você vai ler Neemias capítulo 9 e você vai pedir perdão ao Senhor, baseado em Neemias. Senhor, contra ti nós pecamos, fizemos o que era mal aos teus olhos, os meus pais pecaram contra ti, nós nos desviamos da sua glória, nós somos atrás de outros deuses. Por quê, irmãos? Porque isso interfere em nosso estado atual. A palavra de Deus fala que ele visita a maldição até a quarta geração. Cristo levou, mas eu tenho que me apropriar e não praticar mais. Ezequiel capítulo 18 vai falar sobre isso. Cristo, que Deus, ele não vai imputar nos filhos os pecados dos pais, desde que os filhos tenham uma ação de justiça. E o que é uma ação de justiça diante de Deus? Não pecar. Não viver na prática do pecado, porque pecar, nós vamos errar, Que pecado significa transgressão e errar o alvo. Nós vamos errar em algumas situações, mas nós não vamos viver na prática daquele pecado. Então, o que talvez sua bisavó fez? Feiticeira, benzedeira, idólatra, devota a alguma entidade, alguma religião. Seu avô batia na sua avó, foi filho bastardo, sua avó foi, abortou. Enfim, você vai buscar isso, sua mãe, o seu pai, com a história do pecado, desde que é mais recente, para você lembrar que você vivia ali, ou se você é filho ou filha adotivo, os pecados dos seus pais adotivos que influenciam na sua conduta. Paulo vai falar para Timóteo que você seja um exemplo na sua fé, pureza e conduta. Nossa conduta reflete a quem nós servimos também. Então, Senhor, vou te pedir perdão por esses pecados, Porque isso vai interferir no seu pecado da mente, do coração, vai interferir no seu relacionamento interno com Deus, por causa da culpa do pecado, Então, se o seu pai tem situações que eu já vi, homens que batem em suas esposas, pelo remorso pede perdão, depois volta a bater de novo. O remorso não adianta nada, mas a conduta de você se arrepender, pedir perdão a quem você feriu e não praticar mais, vai te levar para um lugar de cura. Então, Senhor, te peço perdão, pela violência que aconteceu em casa. Se você foi abusado ou abusada sexualmente, emocionalmente, psicologicamente, mentalmente, Senhor, eu te peço perdão por isso também, em nome de Jesus. E muita gente que é abusada fala, mas eu preciso pedir perdão, eu fui abusado. Sim. E por que você precisa pedir perdão? Eu vou explicar, não é porque você errou, mas porque você vai se colocar no lugar da pessoa que te abusou. Senhor, eu te peço perdão. Te peço perdão por isso, te peço perdão pela prática, te peço perdão pelo abuso, que foi um pecado. E liberar perdão para o seu agressor, para o seu abusador também faz parte, amém? De quem você é, da sua construção. Então, Senhor, eu te peço perdão, tal. E aí você vai sair deste lugar, dessa atmosfera de pecado e vai entrar no lugar onde Jesus tem para você. Que é um lugar de paz e não de medo, é um lugar de graça, é um lugar de provisão, é um lugar de restauração. Senhor, eu entro neste lugar agora de restauração, eu entro, Senhor, agora nos teus pensamentos de paz e não de mal, eu entro para receber aquilo que Jesus sofreu por mim na cruz do Calvário, o perdão, a redenção dos meus pecados, a regeneração do meu coração, a regeneração dos meus pensamentos, a regeneração dos meus sentimentos, a regeneração da minha vida por completa. Você vai entrar neste lugar de pedir a regeneração do Senhor. Amém? E aí eu tenho certeza que o Senhor vai entrar com providência. Após feito isso, agora eu vou orar por você. Amém? E aí você volta aqui para receber a oração, em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te louvamos e te agradecemos por este momento de ensino, Pai. Senhor, eu te agradeço, Pai, porque
O Senhor a cada dia mais tem revelado a tua misericórdia, o teu caráter de misericórdia, a tua natureza de graça e misericórdia. Senhor, eu te agradeço, Pai, porque a despeito de tudo aquilo que nós fizemos, ó Pai, o Senhor continua sendo bom. O Senhor continua sendo Deus perdoador. O Senhor continua acreditando em nós. O Senhor continua confiando em nós. O Senhor continua nos amando. O Senhor continua, Senhor, nos assistindo, Pai. Eu oro agora, Senhor, para que o Teu Espírito Santo venha liberar graça e perdão sobre cada coração. Nós declaramos a palavra que o perfeito amor lança fora todo medo. Nós queremos andar no lugar do amor. Eu oro, Pai, também pedindo que o Senhor venha fortalecer os meus irmãos no Teu amor que lança fora todo medo. O amor, ó Pai, que nos aperfeiçoa. O amor, Senhor, que nos liberta. O amor, Senhor, que nos guarda. O amor, Senhor, que nos livra. O amor, Senhor, que testifica a Sua obra de redenção. Pai, a Sua palavra fala que nós somos aperfeiçoados no amor. Então eu oro, Pai, para que todo falso amor, toda ilusão de amor, toda ilusão de dor, toda ilusão de angústia geracional, de angústia, doença familiar, retroceda em nome de Jesus, Pai. A Sua palavra também diz que aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Pai, aonde abundou o pecado geracional de famílias, eu oro agora para que a Sua graça venha entrar, venha libertar mentes, corações, venha tirar de cativeiros, venha tirar, Senhor, de prisões, ó Pai. Eu oro, ó Deus, para que o Teu Espírito Santo venha mover cada pessoa na esfera de perdão, na esfera de reconciliação contigo, Senhor. Que haja, Jesus, reconciliação das mentes e dos corações com o Senhor. Que haja reconciliação, Pai Celestial, de toda a nossa estrutura física, emocional, espiritual, sentimental, identidade com o Senhor, com o Teu poder, com o Teu perdão e com o Teu amor, Senhor. Eu oro, Pai, para que o Teu Espírito Santo venha trazer o conhecimento de quem nós somos, para que possamos viver a Sua graça. Deus, tira toda a dor. Espírito Santo, traga consolo. Tira a dor, Senhor Deus amado. Tira a dor, tira a amargura, tira os ressentimentos, sentimentos de fracasso, sentimento de erro, sentimento de culpa, sentimento de não perdão. Tira, Pai, porque o Senhor não é um Deus imperdoável, o Senhor é um Deus que perdoa constantemente. O Senhor é rico em misericórdia, o Senhor é rico em amor, o Senhor é rico em bondade, em fidelidade. Eu oro, Pai, para que os meus irmãos venham ir para este lugar de paz que excede todo entendimento, Pai. Guarda a mente deles, guarda os corações deles, guarda a alma, Senhor. E que nós possamos viver os Teus princípios para a batalha. Mova em nós um coração adorador. Pai amado, mova em nós um coração adorador, um coração que Te adora em espírito e em verdade, um espírito que Te adora em espírito e em verdade, uma mente que Te adora em verdade, uma alma que Te adora em verdade, emoções que Te adoram em verdade. Cura, Senhor, toda enfermidade, através da adoração, através do louvor a Ti, onde o Senhor é atraído, porque o Senhor se assenta e está entronizado entre os altos louvores do Seu povo, Pai. Então eu oro, Jesus Cristo, para que o Senhor venha operar graça e misericórdia sobre a mente e o coração de cada um. E que nós possamos, ó Pai, viver a cada dia o Seu perdão, a cada dia a Sua reconciliação. E que venhamos compreender que a despeito de nós, o Senhor continua sendo Deus que nos ama e um Deus que acredita em nós. Por isso o Senhor enviou Jesus, para nos salvar e nos redimir de todo o pecado. Jesus, eu oro para que o Senhor venha imprimir em nossos corações, Senhor, os Teus princípios, os Teus valores, a Tua conduta, Pai, e que nós possamos viver a cada dia mais diante da Sua presença. É o que eu oro, Pai, porque o Senhor é bom e a Sua misericórdia dura para sempre. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Deus abençoe, uma ótima leitura, façam esse exercício que vai ser muito bom e vejam os princípios que foram quebrados também na sua vida. Princípio de adoração, princípio de dízimo, oferta, princípios de primícia, princípios de congregar, princípios de amar. Veja os princípios que foram quebrados para que você venha vencer a cada nível da sua batalha espiritual em Cristo Jesus. Amém? Deus abençoe grandemente.